o grande mote desse assunto, né, quando a gente estava pensando em temas para o Grind, foi o escândalo do Facebook. Né? Ele hoje é o principal assunto nesse, o principal personagem nesse assunto. Né? Eu queria ver um pouco da visão de vocês do fato do Facebook fornecer dados a terceiros e a minha impressão é que parecia que ele não estava nem aí. Né? Ele entregava os dados para terceiros, mas não estava nem aí com o que esse terceiro ia fazer com os dados, né? Como se não fosse problema deles. E aí eu queria ouvir um pouco da visão de vocês, tanto a visão técnica quanto jurídica também. Então, esse é um assunto assim, bem complicado e uma coisa que às vezes as pessoas não entendem, porque o pessoal acha, às vezes, que nesse mundo tecnológico, a área de segurança ela é tratada de fato. Mas, infelizmente, ela não é tratada de forma adequada. A gente acha que é, né? E quando você coloca os dados lá, você não pensa muito a respeito disso. A verdade é que muitas dessas coisas de segurança são feitas da forma reativa. Então, vão deixando as coisas acontecerem, vão tratando as coisas à medida que os problemas acontecem. E, nesse caso, a gente vê nitidamente que houve uma série de falhas que são praticamente negligências, que foram feitas durante todo esse processo. E também, junto com isso, uma boa dose de má-fé de quem pegou esses dados e tratou esses dados, porque não é porque tecnicamente você pode fazer que você o deverá fazer eticamente. Então, você tem um trade-off ali que é muito complicado. E a gente vê que, nesse caso, todas essas barreiras foram subvertidas. Aliado a isso, a gente teve a situação dos próprios usuários que, ao aderirem àquele teste de personalidade, todo mundo sabe lá que foi um teste de personalidade, e aí a pessoa aderia a isso, mas não lia os termos de uso, e nos termos de uso estava dizendo. Então, assim, do ponto de vista mais assim, cruel, na verdade, a empresa estava fazendo aquilo que ela foi contratada para fazer, porque o cara assinou um termo de uso que permitia que ela fizesse isso. Então, é uma linha muito tênue entre a questão técnica e a questão ética do que você faz com o dado. Então, é delicado. Mas, com isso, aprendemos lições. Né? O próprio Facebook está mudando, esses erros, novos erros surgirão, mas provavelmente esses não vão acontecer mais. Esses aprenderam com isso. Né? A área de tecnologia da informação aprendeu com isso. Tem a questão técnica, tem a questão ética, mas tem a questão jurídica. Né? Então, acho que isso é o que mais pega no momento, porque, por trás dessa questão do Facebook, na verdade, a gente tem uma discussão muito maior, que vocês devem estar acompanhando aí na mídia, que é sobre privacidade e proteção de dados pessoais. Né? Essa questão, no Brasil, ela vem sendo tratada desde 2010, num projeto de lei proposto inicialmente pelo Ministério da Justiça, e existem mais 2 projetos de lei tramitando agora, um deles já no Senado, porque passou pelo Congresso na terça-feira da semana passada, sob a relatoria do deputado Milton Monte, mas nós não temos, efetivamente, no Brasil, por exemplo, uma legislação protetiva de dados pessoais. Na Europa, no último dia 25, depois de 2 anos, né, no período de uma vacatio legis, que é esse período entre a publicação da lei e da efetividade dela, da entrada dela em vigor, ela entrou em vigor agora, dia 25 de maio, com uma característica muito importante, que é o da extraterritorialidade. Ou seja, ela se aplica não só às empresas que estão sob a jurisdição da União Europeia, mas também a todas as empresas que coletam e tratam dados de cidadãos europeus. Né? Então, a privacidade de dados passou a ser um tema muito importante para as empresas de tecnologia, pela simples e boa razão que, para você desenvolver um produto da área de tecnologia, seja ele qual for, um software, um aplicativo, ou como vocês queiram chamar, no momento do desenvolvimento desse produto, a empresa precisa considerar essas questões. Porque, inicialmente, nós tínhamos como uma premissa que todos os produtos tecnológicos eles tinham que, para você poder monetizá-los, você precisava de escalabilidade. Então, como que você ganha escalabilidade
rápida de um determinado produto, a princípio fornecendo esse produto gratuitamente, que é o modelo de negócios, né, foi a estratégia de design de negócio utilizado pelos grandes negócios que a gente teve nesses últimos anos, como, por exemplo, o Facebook, o WhatsApp, e o usuário final, que somos nós que usamos esses produtos, muito porque eu nunca comprei um manual de uso de internet. Vocês já compraram? Então, nós somos usuários intuitivos. Você ouve falar que é muito legal e que é de graça. Então eu arrumei um aplicativo que eu mando mensagem e não pago nada. Meu Deus, onde que é isso, né? Deixa eu instalar rápido. Então, o usuário final, por absoluto desconhecimento, quando ele ouve dizer que o produto é gratuito, ele vai baixando logo esse produto no seu smartphone e vai usando sem nenhum critério. E esse nenhum critério, leia-se não ler termos e condições de uso, nem política de privacidade. É aquele sabe qual documento que é esse? Aquele grandão que você rola a tela e dá um concordo sem ler. Então, esse aí mesmo. Nesse daí, esse documento, ou se não o faz, deveria fazê-lo, ele explica exatamente, né, o que essa empresa que está coletando os seus dados, porque, na verdade, eu costumo dizer o seguinte, na internet não tem ONG, isso é negócio, não tem de graça. Nada é de graça. Então, ele está te proporcionando o uso do aplicativo, mas ele está negociando as informações que você coloca lá. Mas quem vai se interessar pelas minhas informações? O usuário sempre tem essa visão. Mas eu não sou uma pessoa importante. Então, a sua informação sozinha pode não significar nada. Mas a sua informação com outras milhões, milhares de informações juntas, podem significar muitas coisas. Porque eu posso fazer diversos estudos que me dão uma série de padrões que interessam muito, como, por exemplo, para a área de varejo, de consumo e para tantas outras. Varejo é apenas um exemplo, né? É o que é mais comum que a gente vê, né? Porque todo mundo um dia já fez uma pesquisa no Google, por exemplo, sobre um determinado produto, e aí esse produto passou a te perseguir em todos os seus feeds de redes sociais. Né? Você pesquisou lá no Airbnb um apartamento para uma viagem, e aí, toda vez que você entra, olha lá uma propaganda do Airbnb. Bom, como é que a sua rede social sabe disso? Obviamente, porque esses dados eles são manipulados e eles são trocados. Então, essa discussão sobre a privacidade de dados, ela passou a ser um pilar de desenvolvimento dos negócios da área de tecnologia. E o que o Facebook fez, na verdade, foi tratar e vender esses dados, como interessava para ele do ponto de vista comercial, da maneira que melhor lhe conviesse. Né? Então, quando a gente costuma dizer que, se não tem lei, pode. Então, nos Estados Unidos, obviamente, a gente tem uma regulação diferente do que aqui no Brasil, mas isso pegou muito mal, né, a ponto dele ter ido, do Mark Zuckerberg ter ido dar explicações a respeito dessa conduta. E tem mudado, as políticas deles estão sendo repensadas, né, nesse momento. Né? Essa questão de ler o termo de aceite, duvido que alguém lê. Eu duvido. Eu, como todo mundo, passo e aperto lá, concordo. Deixa eu só fazer um parênteses. É que esses termos de uso, na verdade, juridicamente, nós os chamamos de contrato de adesão. Contrato de adesão não tem espaço para que as cláusulas sejam discutidas. Então, você quer baixar aquele programa, você só tem uma opção. Ou você concorda ou você não baixa. Aliás, você tem duas opções. Né? Não há como discutir. Então, nesse sentido, se você quer muito usar um determinado produto, e não importa o que esteja